Era para ser o casamento perfeito. O clima estava leve, as luzes quentes refletiam nas taças de cristal. A banda tocava uma versão suave de Atlas e todos comentavam como aquele seria o evento do ano. Lara, a noiva, radiante em seu vestido de renda cintilante, parecia ter nas mãos o final feliz que sempre sonhou. Aquele era o momento em que tudo deveria fluir, sem pressa, como um filme romântico onde nada podia dar errado. Até que deu... O noivo, Caio, estava sorridente, distribuindo cumprimentos, enquanto os convidados circulavam animados entre as mesas decoradas com flores brancas e velas suspensas. A equipe de fotografia capturava cada detalhe, cada riso, cada abraço emocionado. Era impossível prever que, por trás da harmonia aparente, pequenas tensões estavam prestes a explodir como pólvora esquecida perto do fogo. O primeiro sinal de problema surgiu discretamente, uma discussão sussurrada entre dois tios, Mauro e Ernesto, que nunca se deram bem. Nem Lara nem Caio perceberam, e a maior parte dos convidados estava distraída demais dançando, bebendo e celebrando. Mas o tom de voz dos dois começou a subir, primeiro apenas irritado, depois claramente agressivo, atraindo olhares desconfiados. A noiva estava no centro da pista, girando devagar enquanto segurava a barra do vestido, quando escutou um grito ao fundo. Ela virou o rosto confusa, e foi como assistir um castelo de cartas ruindo em câmera lenta. Mauro empurrou Ernesto. Ernesto revidou. A mesa ao lado virou no impacto, copos quebraram no chão, e de repente, o salão inteiro prendeu o ar. A música parou. O clima congelou. Então veio o caos. Um terceiro convidado, tentando separar a briga, acabou empurrado para trás, tropeçando no bolo de 3 andares, que tombou gloriosamente em direção ao chão e explodiu num espetáculo cremoso e trágico. Foi nesse instante que o salão, antes perfeito, perdeu completamente o controle. Pessoas gritando, crianças chorando, convidados entrando para separar. Ou para brigar também. O casamento, em questão de segundos, se transformou em uma guerra civil com flores. Lara ficou paralisada. O coração dela batia tão rápido que parecia acompanhar o ritmo frenético da confusão. Ao seu redor, vestidos elegantes e ternos bem passados se transformavam em flashes borrados de gente correndo, empurrando e gritando. Ela tentou avançar em direção aos tios, mas alguém trombou em seu ombro, quase derrubando-a. Parem, pelo amor de Deus! Parem! Ela implorou, mas sua voz se perdeu em meio ao tumulto. Caio correu para ajudar, tentando separar os 2 tios como se apagasse um incêndio com as próprias mãos. Ernesto, Mauro, chega! Vocês vão se machucar! Ele gritava, mas já era tarde. Um copo voou de algum lugar, acertando a parede perto deles com um estalo seco. O salão inteiro parecia pulsar, como se a energia da briga tivesse contaminado cada pessoa ali dentro. Era impossível distinguir quem estava tentando ajudar e quem estava disposto a explodir também. Enquanto isso, do outro lado do salão, uma nova discussão começou. Agora, entre 2 madrinhas, Clara e Renata. Tudo porque uma acusou a outra de ter empurrado sua filha durante o corre-corre. Em segundos, os gritos se elevaram, e uma delas puxou a outra pelo pulso com força demais. Foi o suficiente para formar um novo círculo de tensão, como se pequenas fogueiras estivessem sendo acesas por todos os cantos do casamento. A equipe do buffet tentava desesperadamente controlar o caos. Um garçom, nervoso, escorregou em pedaços do bolo caído e derrubou uma bandeja inteira de taças, espalhando cacos brilhantes pelo chão. O fotógrafo filmava tudo, perplexo, tentando decidir se aquilo era tragédia, comédia ou um material documental digno de prêmios. Ninguém sabia mais quem estava certo, quem estava errado, nem por onde a briga tinha começado de verdade. Foi quando o DJ, talvez no impulso de salvar a noite, decidiu colocar uma música animada para tentar acalmar os ânimos. O problema? A música escolhida foi Whip Te do Devo, um ritmo acelerado que só fez a briga parecer ainda mais coreografada. Alguns convidados começaram a rir desesperadamente. Outros ficaram ainda mais irritados, e o salão inteiro tornou-se uma mistura surreal de confusão. Bolo no chão, velas tombadas e um diário da justiça completamente perdido. Lara,
com um vestido agora sujo de glacê e pétalas esmagadas, finalmente encontrou uma brecha para se aproximar do epicentro da confusão. Ela tentava manter a calma, mas a frustração crescia em seu peito como uma onda prestes a quebrar. "É o meu casamento!" gritou com toda a força que tinha. Pela primeira vez desde o início da briga, algumas pessoas realmente pararam para olhar para ela, menos um olhar culpado, como se despertassem de um transe coletivo. Mas antes que o silêncio pudesse se formar, um novo grito ecoou pelo salão. Era Dona Nair, a avó de Caio, segurando uma cadeira como se estivesse prestes a jogar em alguém. "Eu avisei que esse povo não sabia se comportar." Ela vociferou. Um primo correu para tirar a cadeira das mãos dela, enquanto outros tentavam impedir que mais um conflito começasse. A cena beirava o absurdo, um casamento que parecia ter sido escrito por um roteirista enlouquecido. Foi então que Caio percebeu que algo estava errado com Ernesto. Ele respirava rápido demais, o rosto vermelho, a mão no peito. Tio, olha para mim!" Caio disse, tocando seu ombro. O barulho ao redor parecia desaparecer por um instante, enquanto o noivo tentava avaliá-lo. Mas, antes que pudesse pedir ajuda, Ernesto desabou de joelhos. O caos inteiro mudou de tom. Agora não era mais só uma briga a menos. Era uma emergência. O salão congelou. Pessoas que estavam brigando segundos antes começaram a recuar, chocadas. Lara correu até Caio e se ajoelhou ao lado dele, as mãos tremendo. "Chama uma ambulância, rápido!" gritou alguém. De repente, todos pareciam unidos pela preocupação com Ernesto. O que antes era uma guerra virou um profundo silêncio, quebrado apenas pelas instruções nervosas de dois convidados que tentavam prestar os primeiros socorros. Enquanto alguns cuidavam de Ernesto, outros tentavam arrumar a bagunça, recolher cacos, reerguer mesas, ao menos devolver um pouco de dignidade àquele casamento que se desmanchava como o bolo espalhado pelo chão. Lara respirava fundo, tentando se manter firme. Passara meses planejando aquele dia, e agora tudo estava longe de qualquer coisa que ela imaginou. Mas ela não sabia que o pior, e o mais revelador menos ainda, estava por vir. A ambulância finalmente chegou, abrindo caminho entre convidados atônitos. Os paramédicos analisaram Ernesto rapidamente, constataram que ele estava consciente, mas extremamente abalado. Enquanto o colocavam na maca, ele segurou o pulso de Caio com força inesperada. Desculpa, por estragar tudo", murmurou, a voz fraca. Caio balançou a cabeça, com os olhos cheios de lágrimas. Não era hora de culpas. Era hora de respirar, recomeçar, ou pelo menos tentar. Quando a ambulância saiu, levando consigo uma parte da tempestade, o silêncio que ficou no salão era quase desconfortável. Convidados se entreolhavam, uns envergonhados, outros ainda em choque. Lara caminhou lentamente até o centro da pista de dança, olhando ao redor como se encarasse os destroços de um navio após um naufrágio. O DJ desligou a música completamente. Todos sabiam. Era a noiva quem teria a palavra final sobre aquela noite. Ela respirou fundo, erguendo o que restava do vestido. Sua maquiagem estava borrada, mas seus olhos brilhavam com uma força inesperada. "Eu não sei o que aconteceu aqui hoje", começou ela, a voz firme apesar do caos ao redor. "Mas Caio e eu não planejamos um casamento perfeito. Planejamos um casamento verdadeiro. E, sinceramente, acho que nada foi mais verdadeiro do que isso." Algumas pessoas riram nervosamente. Outras começaram a aplaudir, tímidas a princípio, depois com intensidade. Caio se aproximou, envolvendo-a em um abraço apertado. "Se a gente sobreviveu a isso aqui", ele disse ao pé do ouvido dela, "então sobreviveremos a qualquer coisa." Lara sorriu, finalmente deixando o corpo relaxar. O DJ entendeu o momento e colocou uma música lenta, suave, quase terapêutica. Contra todas as probabilidades, os convidados começaram a se aproximar, ajeitar mesas, limpar o chão, reconstruir simbolicamente aquele dia que havia desmoronado. E foi assim, de um jeito completamente inesperado, que o casamento renasceu. Não como o evento perfeito que Lara sonhou, mas como uma celebração real, menos cheia de erros. Risos nervosos, lágrimas,
confusões e, acima de tudo, união. Ao final da noite, quando os últimos convidados foram embora e o salão ficou em silêncio, Lara e Caio se olharam com cumplicidade. Nunca vamos esquecer esse dia, ela disse. Nem quem ouvir essa história, Caio respondeu. E ele tinha razão.